Nós estamos em Aachen, que foi a antiga capital do Império Sacro-Romano Germânico. Pelo menos até o século XVI, quando os imperadores passaram, a capital passou a ser Frankfurt. Teve uma época também que Frankfurt fazia a eleição do imperador e ele depois era coroado aqui em Aachen. Mas Aachen é a capital histórica do Império Sacro-Romano Germânico e o lugar da coroação do imperador. Então o imperador era coroado aqui na Catedral de Aachen, né? Por que Aachen? Porque Aachen foi a cidade escolhida por Carlos Magno. Aachen já era conhecida até antes do Império Romano. Aqui havia, então, salas de banho no Império Romano, né? Era uma espécie de piscina, sauna, alguma coisa parecida com águas termais, melhor dizendo. Aqui eram as águas termais no Império Romano, né? No Império Romano tinha águas termais em vários locais da Europa, né? Então tinha até na Inglaterra, em Bath, também tinha águas termais. Então isso é uma novidade. Vários locais tinham, os romanos tinham esse gosto. Bom, então Carlos Magno era neto de Carlos Martel, filho de Pepino Breve. Pepino Breve chegou a fazer uma aliança com o Papa, reconheceu os Estados Pontifícios. Carlos Magno continuou próximo do Papa como um protetor, fez grandes conquistas, grandes campanhas militares. Seus domínios estenderam desde a fronteira com a Espanha até o leste da Alemanha, desde o norte da Itália até o norte da França. Uma pequena região da França não pertencia a Carlos Magno. E aí ele então foi coroado imperador pelo Papa, né? Foi coroado imperador pelo Papa, escolheu viver aqui e morreu aqui em Aachen e foi enterrado aqui nessa catedral. Há um lugar dos tesouros, um museu que tem tesouros e relíquias impressionantes aqui do lado, nós já visitamos. Realmente é um passeio imperdível para quem vem em Aachen. Vê lá os tesouros. A catedral nós vamos entrar em breve, porque ela no momento está fechada. E, então esse daqui respira o tempo aqui de Carlos Magno, respira a época do Império Sacro-Romano Germânico, que era o local mais descentralizado da Europa. Havia então mais de 400 estados submetidos a um imperador, quer regiões, quer cidades livres. Quando se diz cidades livres ou cidade imperial livre, na verdade tem uma divisão, mas não vou fazer ela agora, muito específica. Significa que essa cidade não está submetida a um conde ou um barão local, mas sim somente a um imperador. Foi o caso de Aachen. Então Aachen durante um tempo era uma cidade submetida somente ao imperador, né? Então uma cidade aqui que realmente remete a essa época gloriosa da Idade Média. Porém não é uma cidade preservada, né? Só que o miolo da cidade tem construções antigas. Toda a cidade é modernosa. Uma das razões para isso é por causa da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, os aliados fizeram um bombardeio intenso aqui na região Colônia, que não é tão longe daqui, e Aachen, sofreram muito com os bombardeios aéreos. Então o bombardeio aéreo destruiu boa parte da cidade aqui de Aachen, né? Então por isso ficou meio modernosa e só um centro muito próximo aqui da catedral está preservado. Nós estamos na cidade de Colônia, na Alemanha, à beira do rio Reno, né? Aqui no rio Reno tem muitos barcos, quer barco de turistas, quer barco de locais, ou seja, gente que tem barco para passear aí nas horas vagas e no verão, obviamente, porque está muito frio e ninguém vai ficar passeando de barco aberto aqui nesse gelo, né? Então o rio Reno aqui ele é muito utilizado ainda hoje para transporte, né? A cidade de Colônia ela é a quarta maior cidade da Alemanha. Ela faz parte da conurbação urbana que liga do Ruhr, né? Que liga a Dortmund, Düsseldorf, que é um pouco mais aqui ao norte. Agora, a Colônia ela foi muito destruída na Segunda Guerra Mundial. O Bomber Command da Inglaterra tinha uma visão errada de que os bombardeios em grandes cidades alemãs poderiam decidir a guerra.
é chamado de bombardeio estratégico, né? Bombardeio tático é aquele que visa ganhar uma batalha, alguma vantagem em algum momento. Bombardeio estratégico seria um bombardeio decisivo numa guerra. E o Bomber Command, lá de Londres, achou que se bombardeasse Colônia, Hamburgo, Berlim, Dresden, outras cidades, se poderia então vencer a guerra. Isso aí foi uma visão totalmente equivocada, só causou danos à população civil, causando desespero, fuga. Aqui em Colônia varia muitos dados, uns dizem mais de 500 mil de pessoas teriam fugido por causa dos bombardeios. Então é uma coisa muito criminosa. Depois não havia precisão, eles miravam um lugar, atingiam outro, coisa muito criminosa. Mesmo a catedral, que depois nós vamos falar dela, também foi atingida ali com bombas, mas ela sobreviveu. Agora essa ponte que está aqui atrás de mim, a foto dela logo após o bombardeio na Segunda Guerra Mundial é impressionante. Uma ponte que não foi totalmente destruída, mas ficou totalmente deformada, com os ferros completamente retorcidos. Impressionante. Então a cidade aqui também varia muito os dados, uns dizem 90% da cidade destruída nos bombardeios, né? A Alemanha, o que impressiona na Alemanha é riqueza, claro, é um dos países mais ricos do mundo. Aqui as coisas realmente funcionam, trânsito, sinalização, lugar para parar o carro, embora os estacionamentos sejam muito caros, mas é muito fácil trafegar pela Alemanha por causa da sinalização. Muita riqueza, uma infraestrutura realmente invejável. Eu não falo alemão, mas aqui muita gente sabe falar inglês, nem todos. Na Holanda, pelo menos contato, né, em restaurantes, em locais, e mesmo em igreja, as pessoas, todo mundo falava inglês. Aqui na Alemanha nem todos falam inglês, mas o inglês é que surge como a principal língua de comunicação do mundo. Então você que pretende viajar, progredir na vida, fazer faculdade ou mesmo morar na Europa, você tem que falar inglês fluente. Então se você ainda não sabe falar, faça logo o curso do Jonas Bressan, B-Way. E se você está cansado do Brasil e quer morar numa cidade desenvolvida, funcional e agradável como Colônia, recomendo o escritório do Dr. Daniel Toledo, que cuida de imigração, vistos temporários ou vistos para quem quer viver fora do Brasil de forma definitiva ou temporária. Ele cuida dessas questões de imigração, né? Agora, falando de arquitetura, Colônia, como toda a cidade alemã, muito destruída na Segunda Guerra, e eles reconstruíram a cidade com feições modernosas, né? Então, por exemplo, aqueles prédios lá modernosos ali são muito feios, né? Aquele outro redondo ali também muito feio. E aqui é um contraste evidente entre a arquitetura antiga e a arquitetura nova, né? Depois nós vamos falar mais sobre Colônia. Então, nós estamos aqui do lado da catedral aqui de Colônia. Ela é gigantesca, né? Ela começou a ser construída no século XIII e só foi concluída mesmo no final do século XIX. Impressionante, né? Séculos para terminar a construção da igreja, estilo gótico. Passou, né, por várias fases de construção. Quando foi concluída a construção, ela era o edifício mais alto do mundo, né? Aí depois foi superado por outros. Se não me engano, a igreja mais alta do mundo é alemã também, mas fica em Ulm, não aqui em Colônia, mas Colônia já teve, então essa catedral já foi a mais alta do mundo. A característica dela é que aqui abriga, né, os restos dos reis magos que foram trazidos pelos cruzados. Infelizmente não foi possível ver, porque aqui na Alemanha está com ameaça de atentado. Igual na França. A França estava com um policiamento ostensivo, tinha alguns locais, as mulheres tinham que mostrar bolsa, muita gente vigiando, muito policiamento. E aqui também, para entrar nessa igreja custou, a gente teve que esvaziar os bolsos, mostrar bolsa, fila para entrar, mas não foi possível ver o túmulo onde estariam os reis magos, porque tá tendo um evento aqui dentro, uma suposta missa, eu acho que não é missa,
não entendi direito o que era algum evento especial, com muita gente com fantasias e roupas, no mínimo, estranhas, remetendo a coisas medievais e tal, mas a aparência não estava assim muito agradável da roupa das pessoas. Estava lotada a igreja dentro, depois da revista, então não foi possível ver tudo com detalhe como a gente queria, mas deu para ver que é uma igreja assim monumental. Agora, do ponto de vista da decoração, ela perde bastante para as igrejas francesas, né? Ela não é o gótico tão bonito quanto o de Estrasburgo ou Notre-Dame de Paris e tal. Uma outra coisa interessante aqui da Catedral de Colônia é que ele é o monumento mais visitado da Alemanha. Isso aí nos leva sempre à representação, sempre assim, né? As coisas mais vistas na Europa são as medievais. E os turistas vêm aqui para a Europa com aquela mentalidade marxista de ódio à igreja, ódio à Idade Média, e aí vão visitar na Europa os monumentos medievais. Então fica uma contradição que os turistas não percebem. Aprendem na escola um monte de mentira contra a Idade Média, época da ignorância, das trevas, vão na Europa e os monumentos que encantam, as coisas mais bonitas, as coisas mais visitadas são justamente as medievais. As coisas mais bonitas, mais bem construídas são as medievais. A pessoa não percebe essa contradição, é impressionante. Ninguém vai aqui, há poucos turistas vão lá nos monumentos modernos, vão na torre de vidro redonda, horrorosa aqui de Colônia, ou mesmo lá em Paris, não vão ver a torre de Montparnasse, quer dizer, Notre-Dame também era, ou até ser destruída pelo incêndio, o monumento mais visto de toda a França, quer dizer, então eles criticam a Idade Média, a nossa idade seria a época da inteligência, a Idade Média da ignorância, mas na hora de visitar os monumentos, visita os antigos do tempo, entre aspas, da ignorância. É impressionante essa contradição aqui que tem na Europa. Nós também tivemos uma outra igreja esplêndida pela história, que é a igreja de Santo André, no qual está enterrado São Alberto Magno, né? São Alberto Magno era daqui de Colônia, nasceu e morreu aqui, e ele foi um dos mentores de São Tomás de Aquino. Aliás, ele morreu em idade avançada, acho que mais de 80 anos, então infelizmente, ele ficou muito triste, ele soube que São Tomás morreu, né? E ficou muito triste com isso. Ele morreu, acho que 5 ou 6 anos depois de São Tomás, ele sobreviveu a São Tomás. Então ele está enterrado aqui. Aqui também tem uma universidade muito prestigiosa e São Alberto Magno, se não me engano, lecionava no embrião da atual Universidade de Colônia, né? O outro dado da igreja de Santo André é que lá tem uma coisa impressionante. Tem uma espécie de um relicário, se não é de ouro, deve ser banhado a ouro, muito bonito, e lá está escrito que lá tem os restos mortais dos Macabeus, né? É impressionante. Então, tanto esse relicário dos Macabeus, quanto o túmulo de São Alberto Magno impressionam muito. Ela aqui foi construída por os reis, já falei, né, dos reis magos. Então, uma cidade aqui muito interessante, Colônia, é uma grande cidade que vale muito a pena visitar.